Capítulo 113 O julgamento, 5. Nacron. O Uyuk duvidou de seus ouvidos por um momento. Depois de encontrá-lo uma vez no 100º andar da Torre do Crepúsculo, o espírito nunca mais se mostrou. Embora estivesse ligado ao sistema do trono divino, o Uyuk pensou que receberia ajuda, já que Nacron era seu apoiador. Mas ele nunca pensou que estenderia a mão em um momento tão perfeito. Como você pode me ajudar? De qualquer forma que você quiser. Claro, tem que estar dentro dos limites que o sistema permite. Segundo Nacron, aqueles que eram escolhidos pelos espíritos poderiam receber seu apoio na quantidade de vezes que excedessem as normas estabelecidas pelo sistema. Ele poderia invocar o espírito por um certo período de tempo ou pegar emprestadas suas habilidades. No caso de Uyuk, como ele havia liberado Versérios em até 2 estágios, ele teve um total de 2 chances de receber a ajuda de Nacron. Por que você não me contou isso até agora? Por que não havia necessidade de eu fazer isso? Aos olhos de Nacron, as provações que o Uyuk enfrentou até hoje sempre foram fáceis o suficiente para que ele as superasse sozinho. Ele não podia intervir desnecessariamente e impedir seu crescimento. Mas desta vez, foi difícil para Nacron permanecer em silêncio, porque Aleister Crowley, da Golden Rose Society, começou o julgamento agendado antes do previsto, por algum motivo. Você conhece Aleister Crowley? Eu já o conheci antes. Havia certas semelhanças entre Aleister, o alquimista gênio do mal, e Nacron, o maior necromante. No entanto, no final, os caminhos que eles escolheram foram diferentes e, depois que seguiram seus próprios caminhos, eles não se comunicaram mais. O que posso fazer para matá-lo? Você deve subjugá-lo usando o abismo, o poder do deus demônio. Mas isso é impossível por enquanto, já que os selos de Versérios não foram levantados até o estágio final. Com apenas 1 ou 2 estágios levantados, o abismo não pôde ser manuseado adequadamente. Mesmo que ele tentasse o máximo possível controlar o máximo possível, seria como usar as mãos para mover toda a água do oceano. Após a explicação de Nacron, o Uyuk observou o ambiente. Todos, incluindo o rei demônio Ammi, estavam parados. Você pode atacar inimigos assim? Se sim, não seria necessário desfazer um dos selos de Versérios. Não, é impossível. Atualmente, você também não pode fazer nada. Era apenas uma ilusão, como se o mundo inteiro tivesse parado. A passagem do tempo só havia sido desacelerada. Toda essa situação retornaria ao seu estado original após o término da conversa com Nacron. Que pena. Ah, bem, usarei uma das minhas chances para receber seu apoio, então me ajude a vencer essa batalha. Farei o meu melhor dentro dos limites do que posso fazer. O papel de Nacron no sistema era limitado. Porque não significaria nada se ele salvasse o Uyuk de crises todas as vezes. Por fim, quando a conversa terminou, o tempo voltou a fluir normalmente e Nacron apareceu ao lado de Uyuk. Um manto vermelho escuro, um cajado decorado com ossos, um rosto sem vida. De certa forma, ele poderia ser reconhecido como um necromante, mas também poderia ser confundido com um Lich. Outro vassalo? Isso é irritante. Ammi, que empunhava seu chicote de fogo, parecia irritada. Todas as pessoas sob o comando de Uyuk não eram lutadores comuns, então até mesmo um vassalo adicional poderia mudar o rumo da batalha. Faz muito tempo que não apareço no mundo. Isso é bom. Bem, é mais como um breve passeio. Nacron olhou ao redor calmamente, ignorando os inimigos rugindo à sua frente. Ammi, que ficou surpresa com sua aparência, apontou para ele e abriu a boca. Você deveria aprender a ler o clima quando está se intrometendo em uma batalha. Você está tão confiante assim em suas habilidades? Minhas habilidades? Bem, se fosse o antigo eu poderia facilmente ter te subjugado e esfregado o chão usando seu rosto. Ele foi o melhor necromante que certa vez desafiou um trono divino. Por fim, ele falhou e se tornou um espírito, mas tinha confiança de que não seria derrotado por um rei demônio de nível médio ou baixo. Quando Nacron a provocou, o rosto de Ammi se distorceu de raiva. Você é apenas um necromante miserável que brinca com cadáveres podres. Ela não sabia que o oponente à sua frente era Nacron, o rei dos magos caídos. Ele era o senhor dos Liches e o fundador da fortaleza inexpugnável Dreadlor, que era protegida pelos mortos. Ele era alguém que ela não deveria subestimar. Você não é só uma magricela brincando com um chicote. Você parece que vai cair morta com um menor empurrão. Cale-se. O rosto de Ammi estava vermelho de fúria e seus olhos ardiam de ódio. Ela balançou seu chicote flamejante em Nacron. Depois, as chamas vermelho escuras aumentaram de tamanho e assumiram a aparência de um cão gigantesco, rugindo violentamente para Nacron.
O cão dos Baskervilles. Era um monstro antigo e feroz com centenas de olhos. Seu cachorro é tão feio. Bem, mas não vou julgar seus gostos. Nacron levantou seu cajado em direção ao cão que estava prestes a devorá-lo. Então, lixes, cobertos com mantos, apareceram ao redor dele e lançaram magia negra. Bum! Árvore! 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 Esferas mágicas voando de todas as direções bombardearam o cão dos Baskervilles. Amy ficou surpreso com essa formidável demonstração de poder. O que diabos é isso? Eles são todos bruxos que fizeram um nome para si mesmos durante suas vidas. Bem, suas reputações não eram muito boas, já que eles tentaram perseguir um corpo imortal. Não me diga, você é Nacron? Amy, que tardiamente descobriu sua identidade, arregalou os olhos. No entanto, o leite já havia sido derramado. O cão dos Baskervilles estava sendo atingido repetidamente pelos ataques dos lixes. Embora se recuperasse gradualmente com o tempo, não havia certeza se seria capaz de resistir até então. Porra! Nessa situação, ela teve que sacrificar todos os demônios de alta classe. Se ela ganhasse o máximo de tempo possível, os outros reis demônios terminariam suas batalhas e viriam em seu auxílio. Nacron falou com o Wilk quando Amy posicionou os demônios de alta classe na frente dela. Acho que é hora de usar essa habilidade, meu discípulo. Você quer dizer invocar espectros? De fato, você reuniu algumas almas bem úteis até agora. As almas engolidas por Versérios tiveram que lutar batalhas sem fim no campo de batalha infinito. Seria de grande ajuda convocar todos aqueles que se tornaram mais fortes através desse método. O Wilk concordou com a sugestão de Nacron. Tudo bem, vamos chamá-los. Ele não havia invocado os espectros até agora para economizar o poder, para que pudesse usá-lo para liberar outro selo em Versérios. Uau! Quando o Ryuk levantou Versérios, silhuetas humanas negras surgiram dele e rapidamente se espalharam. A expressão de Amy rapidamente escureceu quando ela viu isso acontecer. Sério, espectros dessa vez. Embora fossem meros espíritos, Nacron e seus lixes foram invocados com um corpo físico pelo sistema do trono divino. Entretanto, esses espectros eram apenas almas controladas por Azura. A maioria deles não era poderosa o suficiente para ter chance contra os inimigos, mas havia muitos deles. Quando Amy tentava se recuperar o máximo que podia, um monstro roxo atacou mirando em suas costas. Bum! O chicote flamejante foi balançado uma vez. Ele criou uma onda de choque e o monstro foi empurrado para trás. Era sem dúvida o poder de uma bruxa. Amy se virou para descobrir quem a havia atacado. Kriemhild. A bruxa da inveja. Ela, que havia sido morta por Azura, estava olhando para Amy com um rosto inexpressivo. Sua aparência era a mesma de antes, mas não havia substância física nela, então ela estava em um estado translúcido. Então esse é o poder do qual Volak estava falando. No início, ela ficou em dúvida, mas olhando para Kriemhild, Amy logo percebeu que se ela perdesse essa batalha, ela seria realmente dominada e controlada por Azura, assim como Kriemhild. Enquanto a cena humilhante se desenrolava em sua mente, Amy tentou revidar. Ninguém pode me controlar. Não vou deixar você fazer isso, não importa o que aconteça. O chicote de chamas criou uma faísca brilhante e suprimiu os monstros que vinham de todos os lugares. Mas isso foi tudo. Amy não poderia infligir um golpe fatal em Kriemhild sem seu cão dos Baskervilles. Enquanto ela gastava sua energia demoníaca para lutar contra o fantasma da bruxa da inveja. A perda é sua, Amy. Ela ouviu a voz fria de Wilk atrás dela. A assustada Amy virou a cabeça rapidamente. Quando ele... Parecia que ele estava escondido entre os monstros. Amy tentou evitar, mas infelizmente já era tarde demais. Silêncio. Com um som perturbador, a lâmina de Versérios projetou-se para fora do estômago de Amy. Ao mesmo tempo, uma dor indescritível paralisou sua mente. RGH. Parabéns! Você é o primeiro dos 72 reis demônios a ser selado. Lemegeton estava aberto na mão esquerda de Wilk. O lendário livro mágico chamado A Chave Menor de Salomão. Usando os 72º reis demônios de Salomão que haviam sido selados poderiam ser convocados como servos. No passado, nunca tive a oportunidade de fazer isso. Lemegeton foi dado como recompensa opcional no 100º andar da Torre do Crepúsculo, então ninguém o encontrou nos 40 anos anteriores. Foi porque ninguém havia chegado ao 100º andar da Torre do Crepúsculo em primeiro lugar.
No entanto, com essa regressão, o Wilk o encontrou e, como resultado, ele foi capaz de adivinhar qual seria a recompensa final relacionada aos 72 reis demônios. Quando Wilk injetou magia em Lemegeton, a Mii, que estava tendo uma convulsão, se transformou em energia demoníaca e foi sugada por ela. KYAAAK. Um grito desesperado. Depois, sua figura foi desenhada no meio de uma das páginas de Lemegeton. A Mii, o 58º Rei Demônio. Classe, Rei Demônio, Visconde. Traços, liderança, 30.000, Ignis, arma exclusiva, pode invocar o Cão dos Baskerville e pode infligir dano de fogo contínuo a alvos fechados, inferno eterno, imune a ataques de chamas, dá forma às chamas e as faz explodir, mobilizar, abre um portão abissal e invoca os monstros em seu território, dignidade do Rei Demônio, não pode ser danificado com armas de classe B ou inferior, bem como magia baixa ou intermediária. A imunidade a todos os debuffs aumenta em 35%, contrato mestre, escravo, como um rei demônio do mundo demoníaco, pode aceitar vassalos. Estatísticas. Força 411. Vitalidade 402. Agilidade 428. Inteligência 304. Espírito 396. Ela parece bem útil. Ele gostava do fato de ela ter seu próprio território, diferente de Aris. A posição e os territórios do Rei Demônio Selado provavelmente permaneceriam inalterados de agora em diante. Se ele usasse esse método para selar todos os 72 Reis Demônios, o mundo demoníaco se tornaria completamente seu. Como teste, o Wilk convocou a Mii na sua frente. Como você se sente agora? Eka. A Mii olhou feio para o Wilk enquanto apertava os olhos como se estivesse sendo cegada. Embora ela tivesse que obedecê-lo, conforme o sistema, ela estava relutante em fazê-lo. O Wilk tirou Ignis de Mii na tentativa de domesticá-la. Rachadura. Ah! Rachadura. Ah! Rachadura. Sob. Como as chicotadas não paravam, lágrimas brotaram dos olhos de Mii. Então, o Wilk falou com uma expressão sem coração. De agora em diante, você me chamará de mestre. Caso contrário, eu o punirei assim todos os dias. Reticências. A Mii mordeu a própria língua sem fazer barulho. Sangue preto escorria pelo canto da boca dela, mas o Wilk não reagiu. Em primeiro lugar, os reis demônios eram seres diferentes comparados aos humanos. Era impossível para eles cometerem suicídio usando esse método. Levará muito tempo para domesticá-la. Em geral, os reis demônios obstinados tinham muito orgulho e eram extremamente teimosos. Depois de desconvocar a Mii, o Wilk olhou ao redor. Os homens de Mii estavam naturalmente sob seu controle e retornaram ao mundo dos demônios. Os restantes eram a bruxa da preguiça, Priscila, Caríbdes e os outros 2 reis demônios.